A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. Betap Sindicato divulgam sua ação, fazendo um diálogo com a população. Betap Sindicato divulgam sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 36 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre os resultados das eleições deste ano e a vitória do projeto político que defende a agricultura familiar em Pernambuco. Vamos bater um papo com o deputado estadual reeleito Doriel Barros e o deputado federal reeleito Carlos Veras. A reeleição dos deputados com o apoio do Movimento Sindical Rural de Pernambuco significa o reconhecimento do trabalho e do compromisso que eles tiveram com o povo pernambucano. Em 4 anos de mandato na Câmara Federal, o deputado federal Carlos Veras foi o coautor da Lei do Vale Gás. Protegeu os trabalhadores e as trabalhadoras rurais da reforma da Previdência, impediu despejos durante a pandemia, votou pelo piso da enfermagem, barrou a cobrança de mensalidade nas universidades federais, entre outros projetos importantes para uma melhor qualidade de vida no campo e na cidade. Na Assembleia Legislativa também foram muitas conquistas. O deputado estadual Doriel Barros foi autor da lei da CNH gratuita, promoveu a articulação para o programa Chapéu de Palha Emergencial, contemplar trabalhadores e trabalhadoras da cana-de-açúcar e da pesca artesanal, articulou com o governo do estado 10 milhões de reais para a compra de alimentos da agricultura familiar por meio do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PEAF, além de projetos importantes para a juventude rural e a segurança no campo. O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. As eleições mais importantes dos últimos anos no Brasil aconteceram. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 156.454.011 eleitores e eleitoras foram às urnas no dia 2 de outubro de 2022. Foram 9,1 milhões a mais do que nas eleições de 2018. Com 57 milhões de votos, Lula se tornou o candidato à presidência da República mais votado na história do Brasil. Ele obteve 48,43% dos votos e vai disputar o segundo turno com Bolsonaro, que recebeu 43,20% dos votos. Em Pernambuco, as eleições resultaram na renovação de 49% das bancadas de deputados federais e de deputados estaduais. Para o governo do estado, a disputa vai para o segundo turno. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, dos 25 ocupantes das cadeiras destinadas ao Estado, 13 renovaram os mandatos e 12 são novatos. O deputado federal pelo PT, agricultor familiar, Carlos Veras, foi reeleito com 127.482 votos. Convidamos o deputado para falar sobre os desafios desse último pleito e as expectativas para o mandato que se renova. Veras, como você se sente sendo o primeiro agricultor familiar reeleito deputado federal em Pernambuco? É uma responsabilidade imensa ser o primeiro agricultor familiar eleito e reeleito, e ampliando inclusive a votação. Isso mostra que a agricultura familiar tem evoluído na sua consciência de classe, da importância de ter os agricultores e agricultoras familiares ocupando os espaços da política, seja na Câmara de Vereadores, seja nos governos municipais, seja na Assembleia Legislativa de Pernambuco, com o companheiro Doriel Barros, seja no Congresso Nacional, comigo, com o deputado Carlos Veras. É uma alegria imensa, é uma sensação de reconhecimento e de trabalho feito pelo conjunto da agricultura familiar, dos nossos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, da nossa FETAP, da Central Única dos Trabalhadores. Nós temos uma responsabilidade muito grande
e mostramos para a sociedade pernambucana, para o Brasil inteiro, que a agricultura familiar sabe o espaço que ela precisa ter para continuar transformando a vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Quais os principais compromissos que você assumirá no seu próximo mandato voltados para os agricultores e as agricultoras familiares? Os meus compromissos são os mesmos compromissos que assumi quando entrei na luta, na base da Associação Rural, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na direção da FETAP, na direção da CUT. Os compromissos de lutar em defesa dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos dos agricultores e agricultoras familiares. Nós livramos, durante esse período, os trabalhadores e trabalhadoras rurais do ataque promovido pelo governo federal aos direitos previdenciários. Nós temos que agora revisar a reforma previdenciária. Nós temos que revisar a reforma trabalhista, que pega também a base dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão, inclusive, no assalariado e assalariada rural. Os nossos agricultores familiares precisam ter de volta o Ministério da Agricultura Familiar. Vamos lutar junto ao governo do presidente Lula para ter de volta o Ministério da Agricultura Familiar, para ter de volta a cisterna de placa, a assistência técnica, de ter mais crédito subsidiado, de ter investimentos na energia solar, para poder ter energia para a produção dos agricultores familiares, mas também uma renda a mais. Lutarmos pelo seguro-desemprego rural, lutarmos para garantir que haja saúde, educação, esporte, cultura e lazer, internet, habitação rural, tantas ações, tantas políticas que são importantes para o homem e a mulher do campo, que haja um compromisso e um apoio para a produção e a comercialização da agricultura familiar. O que você deseja dizer a cada eleitor e eleitora do campo que votou em você? Eu quero agradecer muito aos 127.482 votos recebidos. A cada agricultor e agricultora que acreditou que era possível reeleger um agricultor familiar deputado federal, que sabe da importância da ocupação desses espaços para a gente poder continuar trabalhando e atuando para proteger os nossos direitos e ampliar as nossas conquistas para o homem e a mulher do campo. Vocês sabem que podem contar comigo. Eu vou estar lá, firme, para defender cada um e cada um de vocês, ser a voz de vocês no Parlamento Federal. Espero que Deus ilumine a cabeça do povo brasileiro e que a gente possa eleger o presidente Lula, para a gente ter de volta os investimentos e as ações que tivemos durante os seus governos para a agricultura familiar. Muita gratidão imensamente. Grande abraço, muita gratidão a cada trabalhador, a cada trabalhadora. Agradecemos a participação do deputado federal Carlos Veras, que mais uma vez estará na Câmara Federal para defender as pautas da agricultura familiar. Lembrando que um dos compromissos durante a campanha de Veras foi de acabar com a fome no país e de propor a criação do Ministério da Agricultura Familiar. Na Assembleia Legislativa também teremos a continuidade do mandato do deputado estadual e agricultor familiar Doriel Barros, uma grande vitória da categoria. Doriel foi reeleito com 65.837 votos. Conversamos também com o deputado. No bate-papo, ele fala como se sente sendo o segundo agricultor familiar reeleito deputado estadual em Pernambuco. Uma honra muito grande poder continuar representando a classe trabalhadora, especialmente os trabalhadores, trabalhadoras rurais, assalariados, assalariadas, agricultores e agricultoras familiares, enfim, todos aqueles que de fato identificam o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa uma força para ajudar a melhorar a vida da nossa gente no estado de Pernambuco. Então, estou muito feliz em continuar tendo a oportunidade de representar o povo de Pernambuco, principalmente um segmento tão importante para o desenvolvimento do nosso estado. Doriel, e quais os principais compromissos você assumirá no seu próximo mandato voltados para os agricultores e as agricultoras familiares? Meu compromisso de continuar fazendo a defesa aqui no Parlamento das políticas públicas, de projetos que permitam ao nosso povo ter acesso a diversas outras ações que ainda não chegaram para a nossa população, cobrar do Poder Executivo
a implementação de projetos que já foram aprovados aqui nesta casa, inclusive projetos de lei de iniciativa nossa, a exemplo da segurança no campo, que é um problema muito grande que a gente tem no nosso estado de Pernambuco, que agora tem uma lei, nós vamos cobrar a implementação dessa lei, a política de sucessão e juventude rural, questão da habilitação gratuita para os agricultores. Então, fazer com que esses projetos, eles de fato tenham continuidade, sejam assegurados e também lutar, evidente, para que a gente possa aqui trazer de volta para o nosso povo, na articulação com o governo federal, com o nosso futuro presidente Lula, diversos programas que foram extintos pelo governo Bolsonaro, que nós vamos derrotá-lo agora no segundo turno e trazer de volta para a gente gerar esperança e dignidade para milhares de pernambucanos e pernambucanas que estão ansiosos pela volta do presidente Lula. Para encerrar, o que é que você deseja dizer, Doriel, a cada eleitor e eleitora do campo que votou em você? Dizer a todos vocês, eleitores e eleitoras, que me deram a oportunidade de continuar no parlamento, cada um de vocês que fez um trabalho de militância, de mobilização, de articulação, cada liderança política, cada liderança sindical, dizer para vocês que a gente vai continuar aqui no parlamento com o mesmo compromisso, que vou devolver essa confiança com muito trabalho, com muita luta. Pode ter absoluta certeza que a gente vai trabalhar dobrado, como se diz, para a gente continuar merecendo esse respeito e essa confiança do povo de Pernambuco. A gente agradece a participação dos 2 deputados nesse podcast, desejando muito sucesso nesse novo mandato que se inicia. Sabemos que as agendas estão bem corridas, mas mesmo assim, os 2 conseguiram encaixar um tempinho ali na agenda para essa entrevista. Seguimos acompanhando o tema das eleições, de olho no segundo turno. Resgatar a democracia e a união nesse país devem estar acima de qualquer coisa. Precisamos continuar semeando o amor, fazendo uma campanha limpa, sem violência e combatendo as fake news. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com os seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP_oficial e no Facebook e no YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP, roteiro, entrevistas e locução, Ilco Oliveira e Gleciane Nogueira, montagem e edição, PH Assessoria de Comunicação. O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigada pela companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.